Shalom, shalom. Bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou o Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E esta é continuação de nossa playlist sobre esse pequeno livro aqui, Torah Min HaShamayim Be'aspaklaria Shel Dorot, obra de Rabbeinu Avraham Joshua Heschel, Zeh Tzadik Kadosh Livraha. E nós já adentramos bem o livro, e nós estávamos para iniciar o 10º capítulo. Vou tirar meu marcador aqui, estou munido do meu café. E como nós iniciaremos mais um capítulo, nós temos aqui uma introdução feito pelo Rabino Gordon Tucker, que é também quem fez a excelente tradução do Torah Min HaShamayim para a língua inglesa. A versão hebraica do Torah Min HaShamayim é raríssima, se encontra, e bastante impopular, até porque essa colocou mais pessoas em contato com a obra de Heschel, né? Mas ele coloca uma introdução, porque na introdução ele dá o tom do que o capítulo vai trabalhar, e nós utilizamos isso como também a temática da discussão que nós fazemos em cima do livro, né? Então vamos ler a introdução dele. Então ele fala assim: neste capítulo, Heschel pergunta como o Rabino Ishmael e o Rabino Akiva interpretavam os mandamentos de amar Deus e aproximar-se ou apegar-se a Deus. E eu estou usando a linguagem popular aqui, porque como Heschel escreveu em hebraico, ele falou sobre amar o Elohim, né? E apegar-se ao Elohim. E eu sei, as pessoas querem fazer simplesmente a tradução disso, mas nós temos sempre que lembrar. Elohim, no Talmud, na Mishnah, é um conceito bem mais complexo do que Deus, simplesmente. Porque não diz respeito a um ente só, certamente na visão akiviana, mas a visão akiviana não é a única visão. Mas diz respeito a muito como uma experiência que se tem sobre isso. Experiência que se tem onde? Na vida. Como você experimenta a vida é como você enxerga o Elohim ou como você vê o Elohim. Entende? É um pouco diferente. Mas só para te lembrar que na tradução a gente vai continuar lendo do jeito que ele escreveu aqui. Mas é porque eu quero que você separe a ideia da ideia cristã. Esta questão está no cerne do relacionamento divino-humano. Isso é muito importante de dizer. Porque a tradição judaica discute o mandamento de amar e apegar-se. Porque, na verdade, discutir sobre isso na tradição judaica é discutir sobre o que a gente tem que ver com isso. A gente tem uma tradição que tem ritos, blá blá blá. Por que eu tenho que fazer isso aí? Então, você tem que fazer isso aí porque você gosta e porque aquilo gosta de você, numa visão. Ou você tem que fazer isso porque é um seu dever, e se você não cumprir seu dever, você vai levar uma burdoada. Você entende? Isso está no cerne da discussão sobre o relacionamento, como é o relacionamento dos seres humanos com os deuses. Suas respostas fluem das diferentes concepções que eles tinham de Deus. Totalmente diferente, diga-se de passagem. E da autossuficiência humana. Eles também tinham concepções diferentes sobre a autossuficiência humana. Para o Rabino Ishmael, Deus é majestico e distante. Isso é bem importante. Quando a gente diz que algo é majestico nesse contexto, o que você quer dizer com isso? Quase inacessível. Maior. Entende? Majestico e distante são termos que se complementam. Geralmente o que é majestico é distante. Só que nem tudo que é distante é majestico. Então por isso que sublime, né? Mas veja, se é majestico e distante,
Então não tem ninguém pode estar falando sobre isso. Ah, ele me disse, a vontade dele é isso. Ele é magéstico. Ou seja, você não tem acesso. A menos que você comece a inventar. Não, mas eu tenho acesso especial. O nobre. Você é o nobre agora. Entendeu? Então, dizer que o divino é magéstico distancia ele do povo comum. E pessoas são mais ou menos capazes de alcançar um bom registro por conta própria por meio de mitzvot e da techuvá. Ou seja, o divino é distante, mas se você for uma pessoa boa, você ficará em bons termos com isso aí. A mesma distância. Tomar a noção, a ideia de um Deus que ama, literalmente então, é de certo modo ofensivo para a dignidade divina. E não necessariamente... E também não é necessário do lado humano. Né? Quer dizer, por que é ofensivo? Porque então o Deus é o gênio da lâmpada. Que está a teu dispor. Que nem a mamãe e o papai. E para muitos psicólogos e para muitas religiões, principalmente no Brasil, evangélicas, Deus é infantilizado. Ele é tratado para as pessoas para substituir seus traumas de infância. Geralmente essas pessoas vêm de famílias violentas, vêm de famílias opressivas, vêm de famílias cujo clima no lar é horrível. E ele é misturado com a relação inevitável de apego, por exemplo, de filho para com os pais e tal. Junto com esse apego, vem uma agressividade muito forte. Então a pessoa tem traumas que ela carrega a vida toda. E o Deus é o placebo para isso. Ele é o papai que o seu pai não foi. Ele é a mamãe que a sua mamãe não foi. Então é uma forma da religião de lucrar em cima do sofrimento das pessoas. Por isso é do interesse da religião que o modelo de família que produz esse sofrimento continue. Porque quanto mais a pessoa sofre nessa primeira fase, mais traumas ela vai carregar consigo e mais necessário para ela será o Deus papai e o Deus mamãe. Então é bem útil para a religião que as famílias sejam assim, que elas não mudem, que elas continuem gerando pessoas traumatizadas, mesmo que eventualmente um trauma desse leve uma pessoa a cometer suicídio ou assassinato. No total, as pessoas lidam com o sofrimento, elas passam as vidas sofrendo. E isso, a religião lucra muito com isso, né? Com o sofrimento humano. Então, por isso é ofensivo a ideia de Deus que ama. Entende? Porque ela é uma flagrante declaração de que Deus é uma ferramenta que você usa para manipular os outros. Entende? Porque você não poderia, por outro lado, tá dizendo... Ou então, ele é uma forma de você exacerbar a arrogância na pessoa. Né? Como, por exemplo, evangélicos fizeram uma entrevista há alguns anos. Quem falou disso foi o Bill Maher, à época. De quantos americanos acham que quando Jesus vier que nem o Goku, eles vão conhecê-lo pessoalmente. Coisa de 80% para 90%, eu acho. Que se o God, o zumbi, vier, vai falar com ele pessoalmente. O cara não acha nem que vai um dia cumprimentar pessoalmente o presidente dos Estados Unidos, do país dele. Mas ele acha que quando vier o zumbi vai falar especificamente com ele. O nível de arrogância. Então é a mesma coisa. O cara acha que o Deus ama ele. Né, de 9 bilhões de seres humanos. Ele é muito importante. Então é um egocentrismo lunático, né? A ideia do loving God. E portanto, isso também é ofensivo à dignidade humana. E desnecessário, né? Porque o amor que é necessário para o ser humano é o amor que você consegue ter reciprocidade.
certo? Se uma pessoa que você não conhece e que nunca fala com você e que nunca interage com você diz que te ama, você vai achar que essa pessoa é lunática. Ela não fala com você, ela não interage com você. Como esse amor é demonstrado? Se o amor não é demonstrado, ele não é amor. Assim é o amor divino. O amor divino, ele é experimentado de que jeito? Quando eu tomo café eu sinto o sabor. Isso não é amor divino. Isso é você se convencendo. E quando eu tenho a minha comida, eu sinto o amor de Deus quando eu sinto a minha comida. Quem fez sua comida foi provavelmente sua mãe, sua mulher. Você mesmo que fez, ou você comprou ela pronta e o restaurante fez. Você está iludindo a si mesmo. Entende? Como uma pessoa que ama alguém que não ama ela. Ela passou por mim, ela me deu uma olhada assim, eu senti o amor. Não, a pessoa às vezes estava olhando para outra coisa. Você que inventou na sua cabeça que está sendo amado. E muito, principalmente cristão, mas não só cristão, judeu também, principalmente de seitas místicas do judaísmo, vive essa ilusão. Ventou para mim. Aconteceu uma coisa, foi para mim que aconteceu, foi uma mensagem para mim. Isso é como uma pessoa delirante que acha que uma pessoa que não gosta dela e que é indiferente a ela está demonstrando alguma coisa para ela. Como ela mesma está se convencendo disso, tudo o que acontecer ela vai interpretar dessa forma. O que é isso? Auto-engano. Auto-ilusão. Entende? E isso se nós não entrarmos no livro. Porque se nós entrarmos no livro sobre a forma como o Ivé Elohim de Judá, ou Elohim de Israel, lida com as suas populações, nós vamos perceber claramente que você pode atribuir vários sentimentos a este personagem. Vários. Alguns ele admite que tem. Por exemplo, ciúme. Mas amor é bem difícil. O máximo que ele tem do que ele chama de amor é um apego a seus escravos. Mas aí é como quem é muito apegado a uma propriedade e não quer largar. Ou tem ciúme dessa posse. Tipo, você tem um carro e uma pessoa estranha entrou no seu carro. Não é nem que você está preocupado que vai roubar, mas é que... Por que você está entrando no meu carro? Esse é o máximo que você pode colocar do sentimento que o Ivé tem para com Israel. Israel foi escravizado no Egito. Não gostei que usou meus escravos. O problema não é a condição de escravo daquele ser humano. Porque esse ser humano continuou sendo escravo depois. O problema é você usar o meu escravo, não pode. Isso é o máximo de amor que a Bíblia hebraica demonstra. Porque ninguém que tem amor faz tão mal quanto o Ivé faz. Manda matar, manda destruir, manda massacrar, manda nações invadir. A narrativa é toda assim. Se você não me obedecer, eu vou trazer estrangeiros, eles vão torturar vocês, pegar a mulher de vocês, matar o filho de vocês e matar vocês. Você fala assim... Que isso, cara? Você falou que gostava dessa gente? Então veja, se a gente entrar no livro, acabou. Certo? E o amor do cristianismo, então, é o pior de todos, que esse é sociopata mesmo. Né? Ninguém tem mais amor do que dar a vida no lugar do outro. Como assim, cara? Melhor ainda é não morrer ninguém. Esse é o melhor ainda. Que tal não morrer ninguém? Não, por que ele morreu pelo outro? Porque senão ele mesmo ia matar. Mas deu na mesma. O evangélico não diz que ele virá e vai julgar todo mundo e tocar fogo em todo mundo? Então quer dizer que aquilo tudo foi inútil. Aquilo tudo foi inútil. Aquilo não ocorreu para que não houvesse um julgamento e as pessoas fossem salvas? Aquilo tudo aconteceu e as pessoas vão se ferrar do mesmo jeito. É porque elas não aceitam a religião. Pois é. Não aceitavam antes, não aceitam agora, dá na mesma. Tudo aquilo é inútil. Então a ideia de amor de Deus é um negócio complicado, né? Porque ou ele beira o egocentrismo, ou ele coloca a divindade como uma das criaturas mais desprezíveis da literatura, né? Então, continuando no raciocínio do Rabino Ishmael, temos as nossas ordens para marchar.
E nós demonstramos lealdade a Deus fazendo isso. Né? Então, aquela velha ideia, porque é Rabino Ishmael aqui, né? Século II. Então, o que nós fazemos em relação ao divino é mostrar-lhe lealdade, como que a um imperador ou ao rei e tal. Até aí, bem da época mesmo. Nós não aspiramos olhar para o divino diretamente na face, tipo, como se fôssemos de igual para igual, como a arrogância do cristianismo, né? O Deus está aqui, ó, tá aqui no meu coração, no meu umbigo, nas minhas tripas, na minha dor de cotovelo, na minha inveja, no meu ódio, no meu antissemitismo. Deus está em tudo isso para o cristão, né? Deus está no ego dele, porque o Deus é o ego dele. Cristianismo, resumindo, é culto ao fruto da própria imaginação, né? Então, onde está o Deus? Na minha imaginação. Ele é da minha cor, tem os meus gostos e desgostos, né? Então é isso. Nós não aspiramos, dizia o Rabino Ishmael, a olhar face a face, tipo, sou eu, me olhando no espelho, né? Em vez disso, nossos impulsos à comunhão religiosa tem que ser canalizado na esfera ético-social. Claro que Rabino Ishmael não falou nada de ético-social. É o Tucker interpretando suas diretrizes. Mas as diretrizes do Rabino Ishmael eram extremamente sociais. A ideia dele era: qual é o nosso dever para com o Deus? A gente cuidar um do outro, para a gente conseguir sobreviver todo mundo. Basicamente isso, né? Nós nos apegamos ao divino fazendo a obra divina na terra, que é cuidando dos nossos semelhantes. Então isso é Rabino Ishmael. É a base do judaísmo que mais tarde vai ser o judaísmo racionalista. O Rabino Akiva concebia a divindade com uma face mais humana e concebia os humanos como sendo necessitados, né? O imperativo, então, amar a Deus, se aproximar de Deus, vem diretamente para preencher o vazio e o sentido de inadequação descritos pelo Rabino Akiva, como a gente viu no capítulo anterior, quando nós concluímos o 9, né? Mesmo com o fato de que nós, seres humanos mortais, seríamos, na visão do Rabino Akiva, inadequados e indignos, uma coisa bem cristianismo, né? Deus seria aproximável, seria possível de se aproximar, como aquela mensagem na interpretação do Rabino Akiva do Shir HaShirim, né, do Cântico dos Cânticos, o amor, que o Shir HaShirim é um livro sobre um cara apaixonado, né, e o Rabino Akiva meio que convenceu os rabinos de que aquilo estaria falando do amor do Deus por Israel. Isso segundo o Rabino Akiva, né? É isso mesmo? Não, né? Mas virou isso. Enfim, para o livro continuar lá, senão eles iam tirar o livro. O Rabino Akiva não tinha problema em entender noções de amor e apegar de uma maneira direta e literal. Isto é, o Rabino Akiva não teria problema com Jesus, se você não entendeu ainda, né? Quando a gente diz que o Rabino Akiva via o Deus em forma humana, a gente está falando disso mesmo. Quando a gente fala que religiões e seitas judaicas como Chabad prestam culto para ser humano, isso não é metáfora. É isso mesmo. E ver o Rebbe como uma figura divina é isso mesmo. É cristianismo judaico. E sim, o Rabino Akiva não teria problema com Jesus per se. Certo? Eu acho que a única diretriz do Rabino Akiva era que a coisa permanecesse nos meios judaicos. E o cristianismo, 3 séculos depois, ele já está totalmente goi, né? Mas se o cristianismo tivesse se mantido judaico, ele seria uma seita do judaísmo tipo o Chabad. Tipo o Chabad mesmo. Talvez um pouco melhor do Chabad se ele não tivesse permanecido judaico, né? Mas mantido seu contato com o judaísmo. Porque o Rabino Akiva não tinha problema com Deus humano. Ele teria problema com teorias tipo encarnação, que isso aí é muito grego. Não tem no pensamento judaico essa ideia. Mas a ideia de Deus ser humano mesmo, uma pessoa humana, não tinha problema para o Rabino Akiva. Isso não é um problema.
É claro que, com o avanço do nosso conhecimento da realidade, essa ideia se torna extremamente ridícula. Mas, considerando a época, cabia falar isso também. Porque o livro realmente apresenta o Deus tendo as piores características que o ser humano tem. Ódio, ciúme, como eu falei, né? Se ele tem as piores, por que não pode ter as melhores? Ser amoroso, cuidadoso, solidário. Se bem que o Deus do Rabino Akiva não é nada solidário, né? Tanto por isso que ele diz que nós somos indignos dele. Ou seja, né? É um Deus muito parecido com a mensagem do cristianismo. E, veja, essa ideia nasce no judaísmo, né? O Rabino Akiva não teve esse contato. O Rabino Akiva não tinha problema, então, em entender essas coisas literalmente. Então, esse jogo pessoal entre Deus e o indivíduo era uma chave para a espiritualidade akiviana, a relação. Isso vai levar, em última análise, ao caminho do misticismo. Né? A ideia de que vamos fazer aqui um biruleib, aqui, uns ritos, para chamar a atenção do Deus, para manipular o Deus. Você vê isso muito em reza racídica. Não no Rabbad, que é o pior exemplo, mas em grupos racídicos mais tradicionais, como Satmar, Bobov, a reza ela é muito uma tentativa de manipular emocionalmente o Deus. Entendeu? Você sentir emocionalmente, você tentar se autoconvencer, como se fosse uma auto-hipnose. Porque você fazendo isso e tentando convencer o Deus de que você está realmente sentindo aquilo, o Deus pode se apiedar, sabe aquela coisa de se apiedar? E aí o judaísmo fica muito parecido com o cristianismo, né? Que a reza do cristianismo é basicamente uma tentativa de bajular emocionalmente o Jesus, né? E aí, vamos ver se essa encenação convence, sai uma lagriminha, pode ser que ele fique convencido disso, né? No judaísmo tem isso também, mas na tradição mística. E é muito isso daqui, né? Heschel, obviamente, dava valor para ambas as abordagens, porque ele aqui não está sendo juiz, né? Não é o papel dele. Então ele dava valor para ambas as abordagens. Eu, pelo contrário, eu desprezo a do Rabino Akiva, né? E de toda a mistificação. Mas o Heschel dava valor para as duas. E a sua busca de vida por justiça social seguia a visão ismaeliana, né? De que o amor a Deus deve ser expresso por cuidar do mundo de Deus, né? Essa coisa do Rabino Heschel se envolver em movimentos sociais nos Estados Unidos, direito das mulheres, direito do povo preto nos Estados Unidos e lutas nesse sentido, eram pautadas na visão racionalista, na visão ismaeliana, não na visão do Rabino Akiva. Entende? Essa noção tem que ser muito clara. Uma pessoa que diz, vamos ajudar os pobres porque era o ensinamento do Rabino Akiva, essa pessoa é maluca. Certo? Ou meio burra. Às vezes é uma pessoa só burra mesmo. Porque ele está tentando pautar algo que o Rabino Akiva não pautava. O Rabino Akiva não achava que a gente tem que cuidar de miserável e tentar aliviar o sofrimento das pessoas. O Rabino Akiva achava que o sofrimento das pessoas é bom para elas. Que aproximava elas do Deus. Seu papel não é diminuir esse sofrimento. Seu papel é só mostrar para a pessoa que sofre que é bom para ela que ela está sofrendo. Porque ela vai ter uma recompensa. Se ela aceitar esse sofrimento com amor. Esse é o ensino do Rabino Akiva. Certo? Que aí eu falo, aproxima muito o Rabino Akiva da igreja. A igreja nunca, em lugar nenhum no planeta Terra, resolveu ou procurou resolver o problema da miséria humana. Ela sempre procurou convencer as pessoas sofredoras de que essa miséria é boa para elas. Submetam-se aos reis, aos nobres, aos exploradores, porque você, pobre, aceitar a sua exploração, te dará o galardão no céu. Essa ideia do cristianismo de perpetuar e ganhar em cima da miséria era uma doutrina akiviana também. O Rabino Akiva era desses. Então essa coisa, o judaísmo pensa na justiça social. Qual judaísmo? Não o do Rabino Akiva. O do Rabino Akiva convence os pobres de que é bom para eles a sua pobreza. É a visão do Rabino Ishmael que fomenta movimentos sociais, de que nós temos que acabar com o sofrimento dos nossos semelhantes e nos revoltar contra aqueles que estão provocando esse sofrimento. Isso é a visão do Rabino Ishmael, não do Rabino Akiva. Certo? E isso explica muito dos atuais movimentos judaicos que são tão inclinados a Rabino Akiva e não a Rabino Ishmael.
certo? Então você deve saber disso, né? Ganhar em cima do sofrimento é uma diretriz akiviana, não ismaeliana. Então, mas seus estudos, ele continuando agora, o Tucker, né? Seus estudos de fenomenologia da experiência profética, do hassidismo, da reza, da teologia rabínica, procurou ver o encontro, né, divino-humano como uma realidade por meio da qual Deus encontrava cada um de nós num nível pessoal. Percebeu como que o Heschel traz a visão akiviana? Não na sua totalidade, só num ponto, que é nos seus estudos sobre a ritualística e como ela seria ou teria que ser interpretada como se fosse uma pessoa se autoconvencer de que ela teve um encontro com Deus. Mas veja, é muito subjetivo, é muito fruto da minha imaginação, é a parte do judaísmo que se devota ao culto da própria imaginação. E o hassidismo se dedicou muito a isso, porque o hassidismo, ele é a maior expressão dentro do judaísmo de cultuar a própria imaginação. Toda encenação hassídica ritualística é uma auto-hipnose, é uma tentativa de você cultuar a própria imaginação e tentar convencer o seu próprio cérebro de que aquilo que você está fantasiando seria verdade para ele te dar a sensação. Quando você consegue furar essa barreira, que não é fácil, porque o nosso cérebro ele tem um bloqueio crítico, né? É muito difícil conseguir. Aliás, a forma mais difícil de hipnose é a auto-hipnose. Pode perguntar para qualquer profissional da área, né? Justamente porque o nosso cérebro ele resiste. E por que ele resiste? Porque ele está vendo as impressões em volta e a narrativa e os dois não estão batendo. Então você tem que mentir muito para eles para você convencer o cérebro de que isso que você está contando é isso mesmo. E esse é o drama de todo racídico e é o drama de todo cristão, que tenta se fanatizar para ele conseguir ver o zumbi no mundo. Porque no mundo real, o que ele considera, né, a pessoinha que ele acha que existiu, está morta já faz muito tempo e tem um império aí explorando o mundo e tomando o dinheiro dele para continuar promovendo o engano, certo? E ele sabe disso, lá na consciência dele, ele vê que tem um problema. Tem problema na interpretação da Bíblia, tem problema na igreja, tem problema no que está acontecendo, tem problema nas narrativas. Ele vê, tem alguma coisa errada, mas ele quer se iludir, porque ele quer tentar alcançar aquela promessa da sensação, do encontro com o Deus, entendeu? Então, é um dos produtos que a religião vende. E a nossa religião começou a vender esse produto recentemente. Nossa religião não tem tanta expertise na venda desse produto quanto o cristianismo. Então, o título de Heschel para esse capítulo, né, o Heschel intitulou esse capítulo de Deveres do Coração. Tem um livro com esse nome, né? É o título em hebraico de uma obra filosófica e obra moral do século XI, pelo rabino espanhol Bahia Ibn Pacuda. Aí você fala, o nome dele era Ibn Pacuda e ele era espanhol. A Espanha nessa época era islâmica. A obra de Bahia contrasta com deveres do coração e deveres dos membros. Isto é, mitzvot performativas ou rituais, né, que nós faríamos para nosso bem-estar físico. Uma pessoa poderia se habituar fisicamente a se cuidar dessas obrigações, né, por meio dessas obrigações, e evitar aquilo que é proibido para poder se preservar. Mas no coração, no intelecto, né, na psique, que separa os seres humanos do resto da criação, na linguagem do século XI, seria, portanto, o único momento em que a pessoa poderia cumprir os deveres do coração e não só dos membros, para cumprir suas obrigações sobre amar o Deus, confiar, acreditar, que no caso, na nossa tradição, quer dizer confiar, né? E outros efeitos emocionais que não são partes do rito. De acordo com Bahia, são a essência da religião judaica. Isto é muito similar ao que o Heschel está atribuindo aqui ao Akiva, a ideia de que mitzvot são obrigatórias e importantes, mas significariam gerar amor por Deus. Claro que, para isso, o Heschel tem que reinterpretar o que o Akiva quer dizer com amor por Deus.
Porque o Akiva queria dizer que Deus era uma pessoa física com a qual você deveria se apaixonar e tentar um dia ter uma visão para você se apaixonar por essa pessoa. Não é isso que o Ivnipakuda quer dizer com amor por Deus. Ivnipakuda interpreta amor por Deus como amor por aquilo que acontece. Ou seja, Deus estaria nos eventos do dia a dia, mesmo naqueles que te desagradam. E você deveria aceitar as coisas que acontecem com você de maneira plena para conseguir até mesmo superar aquilo que você não gosta. E saber que nada é por mal. Ou seja, o Ivnipakuda propõe uma vida sem ressentimentos para com o que ocorre. Algo bastante difícil de conseguir. Mas a proposta dele era que se você aprender que aquilo que acontece por pior que seja um aprendizado e uma edificação para seu amadurecimento, você não ficaria, se aprender isso, ressentido com as coisas. O que permitiria que você aceitasse mesmo as coisas amargas com um olhar mais positivo, o que faria você ter essa reciprocidade para com os eventos. E, portanto, isso seria amor ao divino. Amor ao divino seria a plena aceitação das coisas como elas acontecem. Não é isso que o Rabino Akiva pensava, que era amor ao divino. Rabino Akiva achava que você deve realmente procurar ter experiências místicas com o Deus para poder amá-lo, para conhecer ele, olhar para a cara dele um dia. Tipo o cristianismo mesmo, tentando fazer rezas, jejuns e coisas para ver se vê a cara do zumbi, alguma coisa assim, para achar que é com ele pessoalmente o negócio. Então, quando o Heschel interpreta Akiva, ele faz um favorzão pro Akiva, porque ele melhora a visão do Rabino Akiva, porque ele está querendo dizer que, olha, gerar o amor seria o sentido mais profundo da religião. Rabino Akiva não achava que estava no sentido mais profundo, como se tivesse o mais raso e o mais profundo. Rabino Akiva achava que a única forma era aquilo ali, que o Deus é um imperador e que você deve amá-lo, senão ele vai matar você. E pronto. E os sofrimentos devem ser aceitos com amor. Você deve ser um pouco masoquista em relação ao Deus. Quando ele te castigar, você deve gostar. O que é castigar? Uma coisa dá errado na sua vida. Você deve achar que isso é castigo. Você deve achar que mereceu e você deve falar, ai, que gostoso, bate mais. Nós vimos isso no capítulo 9. Certo? Então, quando o Heschel reinterpreta Akiva, nossa, ele está fazendo um favorzão pro Akiva. Porque a visão do Akiva é assustadora de ruim. Que é a visão tradicional do cristianismo, tá? O cristianismo hoje mudou. Porque a clientela mudou e como o objetivo do cristianismo é grana, é lucro, é capitalismo, então o discurso é feito para agradar o cliente. Mas o cristianismo original, pode perguntar isso para qualquer católico, certo? Versado na religião, não é um de rejeitar sofrimento, não. Estamos aqui, sofremos, nos flagelamos, os sofrimentos são bem-vindos e o cristão tem que aceitar e expurgar os seus pecados para que mereça o céu. Essa é a visão akiviana. Certo? Então, o Heschel está fazendo um favor por Akiva aqui. Então, aqui também é uma matéria que o Heschel considerava de grande relevância para a era que nós vivemos. O período de emancipação, de pós-emancipação, reforma, definiu o judaísmo em termos de fé, mas removeu muitos dos seus deveres dos membros. Em reação, Heschel talvez diria uma supra-reação contra a reforma, estressou a observância dos ritos em todos os seus detalhes de uma maneira excessiva, excluindo o efeito emocional que estaria por baixo. Mais ou menos, um racídico Satmar discordaria do Heschel aqui. E pela experiência que eu tive na Yeshiva Satmar, não, o hasidismo promove muito observância minuciosa com efeitos emocionais. Não é isso não, que a observância minuciosa remove o lado emocional. Tipo, uma observância técnica. Pelo contrário, o hasidismo é muito centrado em manipulação de emoções. Especialmente emoções como o medo, por exemplo. Há uma semelhança muito grande entre catolicismo, raiz e hasidismo.
A diferença é que o movimento do Chabad, que passa de hassidismo, mas não é considerado pelos outros, é, na verdade, muito mais próximo do movimento evangélico. Ou seja, um movimento capitalista, exploração financeira, que é muito diferente da proposta hassídica, né? Que é uma proposta mais de você fazer os ritos, se concentrar e procurar expressar suas emoções pelos ritos. Entende? Então, a interpretação do Heschel é passível de discussão. Mais uma vez, Heschel tem a sua real agenda, o seu real objetivo, que é, digamos assim, anexar uma espiritualidade autêntica, né? Provocar uma síntese do que ele entendia ser uma espiritualidade mais autêntica para os nossos tempos. Beleza, essa é a introdução, né? Vamos agora para o primeiro parágrafo, sobre Devekut. E ele colocou o termo, né, Devekut. Devekut é a expressão que a gente usa para a ideia de apegar-se ao Deus. Devekut. Muito usado no hassidismo. Ele começa citando um verso, agora Heschel falando, né? O verso é Devarim 4.4. E você vai se apegar ao Ivete e ao Elohim. Todos vocês que se apegaram ou que se aproximaram do Ivete e ao Elohim, todos vocês estão vivos hoje, né? E Devarim 11.22. Ame o Ivete e ao Elohim, ande nos seus caminhos, se aproxime dele em todo o seu coração. Como os sábios entenderam os ideais de amar e se aproximar do Elohim? No sentido literal, aproximar-se do Elohim significaria se apegar a Shekhinah. Então, mas esse sentido não é bem literal, né? Porque Shekhinah é uma ideia. Entende? Ele talvez está falando assim, no sentido literal do verso, mais ou menos. Sabe por quê? Porque a própria ideia de Shekhinah é um desenvolvimento posterior que com certeza não estava no imaginário do deuteronomista, autor do verso. Entende? O próprio desenvolvimento do conceito de Shekhinah é alvo de debates na tradição. Não é certo que essa ideia nasceu pronta. E é certo que ela não é antiga. Os antigos israelitas nunca ouviram falar de Shekhinah nenhuma, nem os israelitas antigos e nem os Yehudaítas antigos. Então, nem o sacerdote inventou nada sobre Shekhinah nenhuma. Shekhinah era uma terminologia antiga, que colava na boca de uns profetas e tal, que tinha presença no texto sacerdotal, mas não como uma identidade ou entendimento separado. Era uma ideia mais de sacramental do ritual. Sabe, a presença divina estava no incenso que permeia o lugar. Era uma coisa tipo concreta. Sabe, quando o lugar está cheio de incenso, a Shekhinah está lá. Aí mais para frente, com a ausência da presença do templo para transmitir essa concretude do rito, aí Shekhinah começa a ganhar simbolismos. O lado feminino do Deus, esse papo da baixeza do misticismo. Entende? Mas é muito complicado você falar assim, a leitura literal era se aproximar da Shekhinah, porque a frase se aproximar da Shekhinah, tal qual se aproximar do Elohim, ambas não significam nada. Não há nada para o que se aproximar. Você entende isso? Quando você fala assim, se aproximar do Elohim, você está se aproximando do quê? De quê? Aproximar, chegar mais perto, em que sentido? Entende? Por exemplo, em Maimônides, o que é aproximar-se do Elohim? Compreender melhor o mundo. E se aproximar-se do Elohim? Era isso que ele queria dizer para um sacerdote? Certamente não. Para um sacerdote, se aproximar do Elohim era entrar na área do templo. Ele fala isso a quase toda oferta. E aquele que traz a oferta se aproximará, entrará no átrio do templo. Então veja, não é claro não. Mas tudo bem. Popularmente é isso que o Heschel está falando? Sim, popularmente é isso. Assim é aparentemente como o Rabino Akiva interpretava.
Provavelmente. O que continua não significando nada. Mas era assim que o Rabino Akiva interpretava. Mas a escola do Rabino Ishmael tentava interpretar o texto numa visão que atendesse à dignidade divina, porque dessa forma não estaria de acordo com a dignidade divina num sentido mais comum dos termos. Por quê? Porque para Rabino Ishmael, você ofende a dignidade divina ao tratá-lo como coisa física. Porque para Rabino Ishmael, se o divino é físico, como o cristianismo quer, tem um corpo, né? Que dá até para matar o corpo, então ele é o que a tradição vai chamar de mugbal. Que é isso? Mugbal é um termo para uma coisa que é limitada. Certo? O copo, a xícara que eu tomo café, ela é mugbal. Ela tem um tamanho e um volume. Quem estabeleceu os limites dessa xícara? Quem a fabricou. Então, quem estabeleceu os limites da xícara é o mugbal dela. Foi quem a delimitou. Se o Deus fosse físico, na visão do Rabino Ishmael, ele seria mugbal. Ele teria uma limitação. Quem estabeleceu a limitação? Porque não pode ter uma coisa que seja mugbal, seja limitada, sem que algo tenha limitado. Algo tenha circunscrito isso. Então, para Rabino Ishmael, é impossível que Deus seja mugbal, seja limitado, circunscrito, tenha desse tamanho, dessa cor e desse formato. Se isso é assim, então não dá para chegar perto. Assim como não dá para ir para longe. Os termos físicos de proximidade e distanciamento não seriam aplicáveis a isso aí. Entende? Então, aplicar isso ao divino é desrespeitá-lo na visão de Rabino Ishmael. Percebe? Isso aplica a cristianismos e tudo mais, né? Desde que não seria razoável a ele que ser humano tivesse uma comunhão com a Shekhinah, aqui no sentido de uma relação, né, mais próxima, eles divorciavam este verso do seu sentido literal. Entende? Isso é muito judaísmo. Mas o verso literalmente tratou Deus como físico. E daí? Entende? A resposta da tradição judaica é: e daí? Uma pessoa perguntaria: mas a gente não tem que seguir a escritura literalmente? Não. Quem falou para você que tem que seguir a escritura literalmente? Você percebe através disso que a própria doutrina de seguir a escritura literalmente é uma doutrina de fora do judaísmo. Porque os representantes da sua tradição, eles não tinham isso como norte. Mesmo o que o Rabino Akiva está fazendo, escolhendo interpretar literalmente, ele deixa claro que isso é uma escolha dele. É isso que manteve o Rabino Akiva no judaísmo. Porque se o Rabino Akiva pensasse que a sua forma de interpretação é a única válida, ele teria saído e criado uma nova religião, não teria? Porque a religião que o Rabino Akiva formula na cabeça é completamente diferente da do Rabino Ishmael. Num o Deus é físico, no outro o Deus não é. Como que eles convivem na mesma religião? Porque o judaísmo não é uma religião biblista. Não é como o cristianismo. Entende? Não é a verdade está na Bíblia. Não é essa a nossa religião. Então o Rabino Ishmael falava, para a gente respeitar o conceito, nós não podemos interpretar literalmente. O Rabino Akiva achava, não é ofensivo interpretar literalmente. Mas ele não está colocando isso como esse é o dogma. O judaísmo agora daqui para frente é assim. Ele está falando, essa é uma proposta que nós podemos discutir. Porque os rabinos deixavam a pessoa terminar de falar. Os rabinos não faziam o jogo de que, olha, nós só vamos registrar no Talmud e na Mishnah o que a gente concorda. Os rabinos registram tudo. Então, não é porque uma coisa está escrita no Talmud ou na Mishnah que eles concordam, que eles gostam.
tudo o que foi concluído a partir dos estudos tradicionais, eles deixaram lá. Todas as discussões, as opiniões a favor, contra, opiniões que não necessariamente os representavam ou que eles não sabiam decidir ainda, mas eles deixaram lá. Entende a diferença? Então, ele falou, nós temos uma concepção do divino. De acordo com essa atual concepção, interpretar o texto literalmente é um desrespeito. Não corroboramos com isso. Na escola do Rabino Akiva, e aí sim você vai ter uma divisão no judaísmo. É a mesma religião, mas eles são de escolas diferentes. Por quê? Porque o Rabino Ishmael não suportava a escola do Rabino Akiva. Porque era um lugar de gente maluca para ele. Da mesma forma que o Rabino Akiva não suportava a escola do Rabino Ishmael. Era um lugar de gente que não entende os mistérios. Entendeu? Mas eles são da mesma trupe. Por quê? Porque a religião em si não é biblista. Então você pega o livro e dá suas interpretações sobre ele. Nós, portanto, descobrimos dois entendimentos desta mitzvah. Um ético, expresso na ação, isso quer dizer com ético, né? Ético em todos os sentidos da palavra. E um religioso / espiritual. Religioso, melhor. Por que eu digo assim, religioso melhor? Porque é difícil falar de espiritualidade, pelo menos no entendimento que eu tenho disso, na visão akiviana. A visão akiviana é religiosa, mas ela não é muito espiritual. E eu vou te explicar por quê. Porque espiritualidade teria que ver com a consciência que somos, com a nossa percepção da realidade. E portanto, ela tem que ver com o que nós realmente somos. Já a visão akiviana tem que ver com os pensamentos ou as crenças, pensamento e crença são sinônimos, que você nutre. Isso não tem que ver com o que você é. Isso tem que ver com o que você adiciona ao que você é. Em outras palavras, isso tem que ver com o ego em você. E você pode ver isso em todo o movimento derivado do Rabino Akiva. A ideia do Deus me ama, me quer, me protege, é meu. Essa ideia toda é uma ideia de Deus ególatra. O culto do Deus do Akiva é o culto do próprio ego. O Deus que é meu próprio pensamento. O Deus que é minha crença. Eu acredito. Eu tenho a sua opinião. Você não respeita a minha opinião. É o culto da opinião. O culto da opinião não é espiritualidade, porque ele é o culto do ego. É o culto daquilo que divide os seres humanos. É o culto do caos. É o culto do Jesus de cada um, do Rebbe de cada um, do Deus de cada um, e cada um fazendo guerra contra todos os outros deuses. Porque se você tem o Deus da sua cabeça que você cultua, ninguém tem esse Deus aí que você tem. Então, eventualmente, o seu Deus vai arrumar briga com outro Deus. Você pode fazer parte de uma sinagoga, de uma igreja, do que for. Como você não cultua nenhum desses outros deuses, mas o seu próprio Deus, seu Deus sempre vai ter problema com o do outro. Porque seu Deus vai concordar com aquele outro em 60%, mas daqueles outros 30%. Por quê? Porque você não presta culto para Deus nenhum, a não ser o seu próprio ego. E se você não consegue sair do seu próprio ego, então eu entendo que não há nisso nenhum tipo de espiritualidade. Espiritualidade, portanto, sendo a conexão que teríamos com a nossa própria realidade, enquanto ente existente no mundo. Aquilo que somos de fato. Experimentar o que somos de fato. Nossa essência. E a nossa essência não seria algo concretamente definido. Uma coisa, um fantasma, um espírito que não existe. Seria a experiência da consciência que somos. E o culto do ego impede ter essa experiência daquilo que somos. Quem cultua o próprio ego presta culto ao próprio pensamento e, portanto, não se experimenta. Consciência e ego são antagônicos. Quando um está, o outro não está. Entende? Por isso, ele colocar a visão akiviana como religiosa / espiritual, eu risco espiritual. É uma experiência religiosa. Porque ela é devotada a ritos, mas centrada no culto do ego.
e os ritos prestam serviço para isso. Eles não precisam, mas em Akiva prestam serviço para isso, né? O primeiro transfere a demanda do relacionamento humano-divino para a dimensão social. O segundo toma no sentido literal, o que em si é um absurdo, e uma obrigação do coração, uma mitzvah entre o indivíduo e Deus, o que transforma Deus numa pessoa traumatizada, que precisa ser amada, porque senão ele vai se sentir mal e sozinho, e ninguém vai dar atenção para ele. Percebe? Esse é o Deus do cristianismo. Se você não ir lá cantar musiquinha, e bajular, e dar dinheiro, ele vai ficar mal, ele vai sentir a sua falta. Entende? É ridículo. É patético a manipulação. Mas veja quão velha ela é, né? Na escola do Rabino Ishmael, os estudiosos expressaram surpresa com a interpretação literal do verso se aproximar dele. Os estudiosos dessa escola, ao escutarem os estudiosos da outra, eles perguntaram: como é possível a um homem se elevar aos céus e se aproximar e se apegar ao fogo? Essa frase tem todo sentido, porque o que é o mundo para eles? É aquela cebola que nós vimos em várias aulas aqui, né? O que tem nessa cebola? Tem a dimensão celestial, a dimensão do fogo. Então, esse é o problema. A escritura não diz: o Ivé, seu Elohim, é um fogo consumidor, Devarim 4:24? Veja, você vê isso em círculos do nosso país, né? Como que o evangélico usa esse verso para ameaçar os outros. O Deus é um fogo consumidor, cuidado! Gente baixa, né? Patética, que desrespeita o que o próprio conceito significa. Mas o que quer dizer essa frase? O El é um fogo consumidor. Se ele é um fogo, ele é um elemento ancestral da realidade. Para essas pessoas, a realidade é feita de água, fogo, terra e ar. E onde está isso? A água está por baixo, a terra está por cima, o ar está no meio e o fogo está por cima. Eles não achavam que estavam no planeta, no espaço, não era isso. Tinha o céu, que é a Araquia, e a Araquia estão as estrelas. Ela retém a água que está por cima da Araquia. Essa dimensão da Araquia era entendida como uma dimensão flamejante. Fogo. Essa é a dimensão do divino. Uma dimensão flamejante. Toda visão profética, de qualquer que seja o profeta, quando ele tem a visão do que há em cima, Elohim, Malachim, sempre é uma visão flamejante. Não tem espíritos de gente morta, não tem fantasmas, não tem nada disso no imaginário mitológico yehudaíta israelita. Quando um profeta olha os céus, descortina o outro lado, o que tem do outro lado? Uma figura flamejante que a tudo domina. E os malachim são flamejantes também, tudo está pegando fogo. Entende? Então quando ele diz o Elohim é um fogo, ele não está sendo metafórico. Ele está falando, ele é a dimensão flamejante. Agora veja, como isso funciona na cabeça desse cara aqui que escreveu isso. Esse cara que escreveu isso, ele está usando um argumento científico. Ou o que ele entendia como argumento científico. Entende? Quando ele fala assim, como pode um homem se aproximar da dimensão celestial e se apegar ao fogo? A escritura não diz que ele é um fogo consumidor? Esse conceito, como essa visão de realidade está equivocada, para nós parece um argumento religioso. Mas você deve tentar entrar na cabeça dele e no sapato dele. Ele não está usando um argumento religioso, ele está usando um argumento científico. Na cabeça dele, se a divindade é a dimensão flamejante, ele cita outro texto ainda, Daniel 7:9. Seu trono é chamas flamejantes. Qualquer que seja a visão bíblica de Deus, Deus é a dimensão flamejante. Então não tem como se apegar a isso, literalmente. Veja, por que não tem? Porque literalmente é o que ele pensava que Deus era. A dimensão flamejante. Qualquer que seja a experiência divina, será uma experiência flamejante. Você sai chamuscado dela. O profeta vê o divino no fogo. O fogo do altar do templo centra
o culto do templo. O fogo do Sinai centra a origem dos ritos do templo. Tudo é centrado no fogo. Entende? Porque na cosmovisão dessas pessoas, o fogo é a origem e é o misturador de tudo que existe. Nós estamos vivos porque o corpo é quente por causa do fogo divino que está nas narinas. E ele acendeu na sua narina o sopro divino. O sopro divino não é ar, é fogo. Entende? Ele toca fogo. Não é como quem sopra para encher um balão. É como quem sopra para acender uma fogueira. Quando você sopra, o fogo aumenta. Essa é a ideia aqui. Então, para eles, isso era literal, tá? A dimensão flamejante. Então, veja, na escola do Rabino Ishmael, era assim que era visto. Agora, isso significa o quê? Como que isso atravessou os tempos? Se a divindade é a dimensão flamejante, então a divindade está constituída aonde? Na realidade. Porque não há nenhuma estrutura da realidade que não seja constituída da mistura dos elementos que o fogo e o vento provocam. O fogo e o vento misturam a água e o ar. Na concepção deles. Então onde está o Deus? Na realidade toda. Entende? É daí que o Maimônides vai tirar. Só pode implicar que somos ordenados a nos apegar aos sábios e a seus discípulos. Essa é a interpretação do Talmud aprovada pelos sábios. O que significa amar a Deus? Apegar-se aos sábios, aos estudiosos. Não tem como apegar-se ao Deus, literalmente. Porque o Deus, para os sábios, não é metafórico. É literal. O que ele é? A própria dimensão flamejante que move tudo. O fogo move o vento mistura as águas e o ar. Entende? Então, tudo era muito literal para eles. Então, nesse olhar, foi ensinado que apegar-se ao Elohim significa dar a filha em casamento a um estudioso. Olha a interpretação do Talmud de amarás o Senhor teu Deus, né? Na igreja é dar dinheiro pro canalha, né? Aqui, na verdade, não é isso. Aqui é dar a filha para um estudioso. Dar, né? Viu o conceito social, mas você entendeu, né? Dar a filha. Se envolver em negócios com estudiosos, ajudar eles financeiramente, é amar a Deus. É pegar uma pessoa estudiosa e financiá-la. Permitir que um sábio se beneficie de uma propriedade sua. Assim o Talmud. Então, por exemplo, tinha... eu tenho aqui vinicultura, os rabinos... como eu fabrico isso, vocês não precisam mais se preocupar com vinho. Vou sempre financiar o vinho aí do Shabat, das festas, de tudo. Os sábios agradeciam. Entende? Porque o cara fazia aquilo e ele estava cumprindo o mandamento de amar o Deus. Veja, amar o Deus não é fazer nada para o Deus. É promover que a sabedoria e o conhecimento sejam financiados. A Escritura considera essas coisas como apegar-se ao divino. Então veja, isso está no Talmud, Tratado de Ketubot, 111b, no Midrash Tanhumá, na Parashat Matot no começo, no Midrash Bamid Barabá 22.1, enfim, Talmud inteiro, Midrash Terrilim, Mehilta do Rabino Ishmael e do Rabino Akiva, certo? Mas é importante entender, essa não é a visão do Rabino Akiva. Por que é importante entender? Porque há uma grande hipocrisia no movimento evangélico judaico, o Rabad, em apregoar essas ideias. O judaísmo diz que tem que fazer isso. Peraí. Não o judaísmo da sua orientação. São seus adversários ideológicos que promoviam o benefício social. Você está usando isso para ganhar dinheiro de gente trouxa que acredita na sua narrativa. Mas o seu movimento não é um movimento de movimento social. O seu movimento, o movimento akiviano, é o movimento de explorar o medo das pessoas. E apegar-se ao Deus é fazer ritos de êxtase, como a gente vai ver, né? Então veja, como o discurso do Rabino Ishmael cria uma sociedade saudável, o fanatismo na nossa religião mente ser esse o seu discurso. Porque isso aqui está, obviamente, só escrito num papel, está na teoria. Na prática, não é bem isso que acontece na comunidade judaica. Isso aqui é só teoria.
Por exemplo, não é financiar os sábios, é financiar fanático de discurso de extrema direita, que por definição não é um sábio. Né? Então quando a gente fala assim, financiar um sábio, quem? Uma pessoa que devia estar tomando remédio tarja preta? Não. Essa pessoa talvez devia estar sendo cuidada por um profissional da psiquiatria, mas certamente ele não é um sábio. Uma pessoa lunática, né? Às vezes o sábio parece lunático, mas aos olhos do estúpido, lembre-se disso. Né? Quando você fala, os sábios às vezes parecem loucos. Sim, mas aos olhos dos estúpidos. De forma similar, eles expuseram o verso. Devarim 13:5, né? Perante o Ivé, teu Elohim, você caminhará. Como uma pessoa pode andar seus caminhos? Certo? Porque, pensa de novo. Ele está citando aqui, Nahum 1:3, né? Não está escrito, o Ivé é o vendaval e a tempestade no seu caminho? Entende? Ele está literalizando. Como você anda no caminho? Qual é o caminho de Deus, literalmente? Na visão dos antigos. O caminho de Deus é o movimento das esferas. O caminho de Deus é a direção dos ventos agitando os mares. O caminho de Deus são terremotos, maremotos, furacões. Literalmente é isso o caminho do Elohim. Né? Não está escrito os teus caminhos estão no mar e as tuas sendas nas grandes águas. Terrilim 77:20. Veja, todos os caminhos divinos são manifestações da natureza. Percebeu a diferença? Essa era a forma como era pensado, a coisa de fato. Não é seguir religião absolutamente nenhuma. Então veja, isso é literalmente o caminho divino. Moshe disse para eles, não foi isso que eu te falei. Em vez disso, os caminhos são o caminho da compaixão e da verdade, como está escrito. Todos os seus caminhos são misericórdia e verdade. Agora citando o Terrilim 25:10. Então veja, isso é a interpretação dos sábios do Midrash Terrilim. Os rabinos entendiam por que não dá para seguir o caminho divino. Porque o caminho divino é ventar, é a maré, é as fases da lua, é amanhecer e anoitecer. Esse é o caminho divino. Caminho quer dizer como você vive. O que o divino faz? O divino faz a realidade acontecer. Essa é a vida dele, como se fosse. Porque vida é movimento na Bíblia hebraica. Então qual é o movimento divino? O que está acontecendo no mundo. Então como que o texto diz, siga os seus caminhos? Então realmente não tem como interpretar literalmente. Sendo assim, como interpretaremos? Aí os rabinos dizem, os seus caminhos são verdade e justiça. Os seus caminhos são misericórdia e verdade. Ou seja, quando você é bondoso com o seu semelhante, você está seguindo o caminho da natureza, que é generosa para conosco. Quando você mantém verdade, não mente, não ilude, você está sendo como a natureza, que é sempre o caminho para a gente entender a verdade do que está acontecendo no mundo. Percebe? É uma outra forma de ver. Essa interpretação também é encontrada no ensinamento do Rabino Hama ben Rabino Hanina, que perguntou no estilo do Rabino Ishmael. O verso diz, você vai seguir o Ivé teu Elohim, Devarim 13:5. É possível que uma pessoa siga o Ivé? De novo, né? Literalmente seguir o Ivé quer dizer o quê? Seguir todo o movimento da natureza, das 4 estações do ano. Não tem como. Isso significa, portanto, que a pessoa tem que imitar os atributos dados ao divino, ao santo bendito seja. Ele deve vestir quem não tem o que vestir e fazer coisas similares, visitar pessoas doentes. Ou seja, você deve pegar a linguagem poética dos antigos sábios e ver as coisas bacanas que foram atribuídas ao divino, e você deve fazer isso. Percebeu? Essa é a visão aquiviana do negócio. Perceba como que isso é utilizado no discurso da religião. Se você comparar isso com o que acontece na religião real, você verá enormes diferenças. O judaísmo não é uma religião pautada em ajudar pessoas necessitadas. O judaísmo é uma religião pautada em ajudar pessoas da mesma seita necessitadas. Big difference. O judaísmo não é uma religião humanista, centrada em ajudar seres humanos
Só vê o massacre em Gaza, o que o Chabad está promovendo, para você ver que o judaísmo está promovendo genocídio em pleno século XXI. Em compensação, para quem aplaudir aquilo, o que você precisa, meu querido? Daremos todo o apoio. Você é nosso irmão. Veja, é um conceito moral totalmente torpe. Esse tipo de moralidade os nazistas também tinham. De se ajudar mutuamente, de se cuidar mutuamente, de se apoiar. Quando um nazista vai preso em algum lugar, outros nazistas se movem. Falam com juízes, advogados nazistas. Ó, tem um parceiro nosso lá, precisa de ajuda. E eles vão lá e se socorrem mutuamente. É esse o tipo de valor que se deve promover? É isso que o judaísmo é. Um grupo, uma espécie de seita que se ajuda internamente. Não tem nada que ver com seres humanos, nem com a vida, nem com a dignidade humana, nem com nada disso. Não tem nada que ver com ser humano. Porque, para começar, não considera ser humano quem não é da seita. Começa por aí. Você é um sub-humano. Mas você pode ter o privilégio de ser nosso escravo, se você quiser. Certo? Então, essa visão do Rabino Ishmael é uma visão de um judaísmo que morreu em meados do século XII. O judaísmo, depois disso, se torna autocentrado. E agora nós vamos ver de onde o judaísmo tirou suas ideias de autocentrado. Rabino Akiva, em contraste, entendia o termo devekut em contraste porque ele não pensa igual ao Rabino Ishmael. Fique bem claro. Nenhuma dessas ideias que a gente falou até agora pode ser atribuída ao Rabino Akiva. Agora vem as ideias do Rabino Akiva. Rabino Akiva, em contraste, entendia devekut como uma experiência interna. Já começa egocêntrico. É uma coisa de mim para comigo. Tem nada a ver com você. Ele rejeitava a noção de se aproximar de Deus significava caminhar no caminho de compaixão e verdade. É muito importante o Eshel falar isso. Não é que ele aceitava aquela ideia também. Como eu consigo até ouvir canalhas do Chabad. Não, mas ele também aceitava. Não. Não. Ele rejeitava essa ideia. Então, ele começa a citar algumas interpretações akivianas. Quando uma pessoa se apega ao que é impuro, ele ensinava: o espírito de impureza está sobre ela. Mas quando uma pessoa se apega a Shekhinah, a inspiração sagrada está sobre ela. Em harmonia com esse ensino, a escola do Rabino Akiva expunha o verso: se apegará a ele, Devarim 13:5, separe-se da idolatria e se apegue a Deus. Não tem nada que ver com bondade. Veja, crie uma separação entre você e outros grupos religiosos, que a gente vai dizer para você que são idólatras. Veja como isso descreve bem melhor o movimento judaico atual. Você não precisa ser ético, justo, correto, humano. Você só precisa não ser daquela religião. Cristianismo, evangélico. Seja evangélico da nossa religião, mas não evangélico deles. E aí você vai estar com Deus. Mas e o caráter? Não precisa. Haviam sábios que seguiam essa linha de interpretação. O Amorá Rav, Amorá babilônico, deu a seguinte explicação ao verso, né, do Devarim 4:4. Você se aproximará do Ivé teu Elohim. Isso pode ser comparado a duas tâmaras coladas uma na outra. Percebeu? Não é metafórico. Você vai colar internamente. Quando você se separa das outras religiões, você está carregando Deus na sua barriguinha, como uma tâmara colada na outra. O Amorá da terra de Israel, Rabino Shimon ben Lakish, entendeu devekut, significando que a pessoa une o coração e a nefesh com o divino. E ele disse: com 3 termos de apego, o divino manifesta o seu amor por Israel. Deveká, que é apegar-se; Hashiká, que é desejar; e Hafitzá, que é cobiçar, como se fosse, ou ansiar. Apegar-se, no verso, você se apegará ao Ivé teu Elohim. Então, e num midrash até um tanto surpreendente, no sentido de interpretação akiviano, o amor de Israel por Elohim é comparado ao amor de Shechem por Diná, filha do Yaakov. Mas como foi o amor de Shechem por Diná, de acordo com a tradição judaica?
Foi um tesão alucinado. Ou seja, amor fanático. Esse é o amor que a religião promove. Amor, a religião nessa visão, né? Amor fanático. O judaísmo atual, principalmente os movimentos do Chabad, da extrema-direita, promovem esse amor, amor fanático. Sabe? Eu sou apaixonado por essa pessoa, mas ele é um serial killer, não importa. Eu amo ele mesmo assim. Esse é o amor que o judaísmo quer que se tenha hoje em dia. Porque de outro modo, como é que você vai aceitar o genocídio? Se você não amar desse jeito. Sabe, a mãe que ama o filho psicopata, mesmo que ele tenha matado mais de 100 mulheres. Não, mas é meu filho, eu não posso deixar de amá-lo. Elas devem ter feito alguma coisa para ele. Esse é o amor que a religião quer que as pessoas tenham por isso. Veja, é uma interpretação aquiviana. O amor de Israel por Deus é como o amor de Shechem por Diná. Ou seja, é um tesão louco, que não vê barreiras. Na interpretação, né? Está escrito, Shechem amou a donzela, Bereshit 34:3. Você reconheceria da extensão do seu amor quando está aprendendo que ele deu a vida por ela. Ó a má interpretação. Shechem não deu a vida por Diná. Ele não foi previamente ameaçado, dizendo, se você ficar com a moça, você será morto. Aí ele falou, não importa, darei minha vida por ela. Não foi isso que aconteceu. Ele foi assassinado. Mas a interpretação aquiviana é, veja quão grande era o amor, ele deu a vida por ela. Quê? Ele não deu a vida por ela, coisa nenhuma. Este é o verdadeiro significado do amor. Gente, olha que distorção de valores. Você consegue entender, não? De Shechem nós lemos, sua néfia se apegou a Diná, filha de Yaakov. Isso é só uma expressão de apego emocional. Nefesh não é a palavra mágica. Agora, sobre Israel é dito, e se apegará ao Oivê teu Elohim. Nossos sábios compararam o apego de Israel ao santo bendito seja ao de Shechem por Diná. Isso na interpretação aquiviana. E você sabe o que é curioso? Como é que os próprios sábios justificam o assassinato do Shechem? Porque aquilo foi assassinato, a sangue frio, mostrando que os filhos do Yaakov eram todos sociopatas, mas dois em especial, Levi e Judá. Sem nenhuma surpresa, certo? Mas como que eles justificam? Não. O Shechem forçou a menina. Nenhuma parte do verso sugere isso. Forçou? Sim. Sabe como Urashi comenta? Ele fez com ela um sexo não natural. Ou seja, pela porta dos fundos, se é que você me entende. O Rabino Akiva ignora tudo isso e diz, não, o amor de Israel por Elohim é o amor do Shechem pela Diná? O amor pela porta dos fundos? Você entende? Você fala assim... Você não tinha um exemplo pior para dar, não? Acho que se você se esforçasse um pouco mais... É uma completa distorção de tudo que aconteceu. E isso é aceito por movimentos místicos como se fosse uma explicação. E veja, a pachorra de dizer, nossa, ele deu a vida por ela. Gente... É só ler o negócio. Ele foi assassinado, ele não deu vida por ninguém. Ele foi assassinado na trairagem ainda por cima. Estilo exército de Israel. É muito louco, né? Mas aí não explica como é o movimento religioso atual? Acho que explica, né? A proximidade e identificação com a divindade é enfatizada no ensinamento do Rabino Akiva sobre um homem que derrama o sangue de outro homem, considerado na escritura como tendo diminuído a imagem divina. Porque para o Rabino Akiva aquilo era ofensivo, só para você entender, porque a imagem divina é literalmente a de um ser humano, que o Rabino Akiva via o divino como um ser humano. Por isso, a semelhança de gente do misticismo com as doutrinas do cristianismo. O misticismo no judaísmo nada mais é do que a introdução de conceitos cristãos
dentro do judaísmo. O judaísmo tradicional, produto de textos da Mishnah e do Talmud, tem mais semelhança com o islamismo do que com o cristianismo. Mas o misticismo, ele é quase todo católico. Agora, com o movimento do Chabad, ele tem elementos evangélicos, mas ele é quase todo católico. Assim, inclusive nos preconceitos. Lógico que pega o que há de ruim no catolicismo, né? Não as coisas bacanas, por exemplo, o grande apreço pela intelectualidade. Não essa parte. São analfabetos funcionais, como católicos medievais, daqueles que queriam tocar fogo nos outros. Esse daí. Ainda se pegasse a melhor parte, o judaísmo seria uma religião bem diferente. Na sua escola, eles deram a seguinte homilia do verso Vaikra 26:12: caminharei no seu meio. Isso pode ser comparado a um rei que foi dar um passeio no jardim com sua atendente, escudeiro, whatever. O escudeiro procurou se esconder e o rei perguntou: você está se escondendo de mim? Mas eu sou como você. Assim também, o santo bendito seja passeia com os justos no jardim do Éden. O Rabino Akiva, né? No mundo vindouro. E os justos ficaram com medo da sua presença, e o santo bendito seja vai dizer: você está com medo de mim, mas eu sou exatamente como você. Isso aqui, uma leitura para um cristão, fica perfeita, né? Andando de mão dadas com o Jesus italiano, né? Porque se eles descobrirem que o Jesus tem a aparência de gente do Oriente Médio, eles não vão nem querer pegar na mão, né? Em suma, nós vemos que duas visões se tornaram cristalizadas no curso do tempo, sujeitas ao caminho que a pessoa segue para se tornar similar ao divino. Uma visão que era mantida em questão do coração e ter que seguir o caminho da confiança. Outra visão que mantinha que se trata da conduta ética, que a pessoa tem que seguir o caminho das boas ações. Rabino Yehoshua ben Levi expressou a visão de muitos de seus colegas quando ele disse: todo aquele que confia no Elohim terá o mérito de se tornar como ele. Como está dito, bendito é o homem que confia no Elohim e ao Elohim confia o seu caminho. O Elohim será a sua confiança. É Irmiyahu 17:7, né? A visão oposta, e a ênfase na palavra oposta, não é a mesma, não é associado, é oposta, é encontrada na declaração do Rabino Levi Bar Lachma, que ensinava: o santo bendito seja disse: se você cumprir meus mandamentos, você vai se tornar como eu. Por isso que tem setores do Chabad, principalmente em Israel, que eles procuraram silenciar, mas não conseguem nunca totalmente, que estão dizendo que o Rebbe é o Elohim, é o Deus encarnado, ou seja, é o Jesus Cristo judaico, né? Vem disso, vem desses textos. Visão akiviana. A promessa de alcançar a condição divina não é reservada a um futuro distante, mas pode ser cumprida agora, né? Basta você comprar o nosso curso de Kabbalah, que está em promoção, inclusive. O verso lê: minha alma tem sede do Elohim, né? Terrilim 42:3. Você pode recapturar o sentido da divindade alcançada no Sinai. Deixe-me te dizer, foi pensado que você era como o Elohim, filhos do mais alto, Terrilim 82:6, né? Se você se vestir das roupas de divindade e de santidade, vestidas por Yaakov, então Veitelcha Elohim, será como Elohim. Não leia Elohim te concederá, mas você será como o próprio Elohim. Então, na visão do Rabino Akiva, todo esse fanatismo dele tinha um motivo egoísta. O Akiva estava tentando se tornar como Elohim. É muito parecido com a visão do cristianismo, né? De você se aproximar do zumbi para que você tenha os poderes mágicos do zumbi. E aí, como isso nunca acontece no mundo real, vem o pastor e o padre mentindo que tem esses poderes. Olha, eu rezo, eu curo, eu faço coisa. Mas o que o cara anseia? Cumprir aquela fantasia de ser como Elohim, tornar-se como Elohim e tal, né? Então é uma coisa egocentrada. Eu quero ter poderes, eu quero ser a pessoa. Vou passar a minha sombra em você e terá poderes. Hadouken, Horyuken. Entende? É infantil, é ególatra, é pequeno, é patético e explica muito, não explica? De como as pessoas são, como elas trabalham a religião, porque a religião é sempre egocentrada, é o meu Deus, a minha opinião, a minha fé, a minha verdade, a minha verdade. Eu não concordo com a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Entende? Da onde vem essa baixeza? Vem de uma ideia prévia
de que o Deus tem a ver com o meu ego e eu posso satisfazê-lo. E a visão ismaeliana não passa por aí. Pega outra rodovia e vai para outro lugar. Quanto mais humanos nós formos no cuidado com nossos semelhantes, no exercício da bondade e do cuidado com as pessoas, melhor nós expressaremos o divino no mundo. Então, um vê o divino como uma experiência coletiva que eu tenho quando eu espalho bondade no mundo, e o outro como uma experiência individual que eu tenho quando eu presto culto para o meu próprio ego. Qual a visão normativa do judaísmo? A do Rabino Akiva, culto ao próprio ego. A visão do Rabino Ishmael, porém, é tão tradicional quanto. Está morta? Está. Mas é tão tradicional quanto. Então essa foi a nossa primeira entrada no 10º capítulo do Torah Min HaShamayim. E não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, se quiser comentar, faça isso respeitosamente. E se você quiser que o nosso conteúdo continue a ser produzido, os links estão aqui na descrição do vídeo para você colaborar como você puder, pelo Apoia-se ou pelo Vaquinha. Beseder? Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Leitraut.